Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre salário, trabalho e lucro, né? Três questões muito importantes para quando a gente começa a discutir as relações de trabalho, principalmente no mundo capitalista, né? E para a gente falar do capitalismo, eu trouxe aqui para a gente um conceito, né? Um conceito, pelo menos, para a gente discutir mais ou menos como ele é formado, né? O que é o capitalismo? Então, ela é uma organização socioeconômica ideológica, né? Então, é interessante que o debate político, muita gente que se coloca como capitalista ou coisa parecida, fala que não tem ideologia. Isso é mentira. Ideologia é qualquer forma organizada de pensamento. Se você tem uma forma organizada de pensamento que é parecida com isso que a gente vai descrever, isso é uma ideologia, né? Então, é uma questão ideológica sim. A gente não pode entrar numa disputa filosófica vazia por causa disso, tá? Então, qual que é o objetivo do capitalismo, né? E eu peguei aqui um objetivo mais próximo do que os próprios liberais, por exemplo, costumam falar, né? Que o objetivo é a geração de bem-estar. Através do quê? Da livre circulação de capital. Toda vez que eu for escrever capital, aparecer capital, eu vou utilizar a variável K aqui, né? Como para representar capital, né? Primeiro, geração de bem-estar. O que é o bem-estar? Essa é uma questão complicada pra caramba, né? Vários filósofos falam disso, né? Desde o século XIX a gente está falando em geração de bem-estar. Mas a gente pode colocar de uma maneira geral como um bem viver. É ter acesso a uma alimentação de qualidade, a ter uma casa de qualidade, é ter acesso a um trabalho, é conseguir sustentar a sua família, é ter uma vida de um consumo sustentável e decente, né? Não é acumulação de riquezas, mas ter acesso a bens e serviços que são serviços essenciais para as pessoas, educação, saúde. Então tudo isso seria ter bem-estar. Alguém que tem uma vida sem muita complicação. Não é uma pessoa que vai ser rica, né? Não é acumulação de capital, exatamente, né? A gente já vai falar das críticas desse conceito aqui. Mas também, de outro lado, não é você viver de uma maneira famélica. Então, o objetivo, né, seria isso. Ele consegue chegar nisso? Não. Daí muita gente vai criticar, mas a gente vai discutir mais ainda. Através da livre circulação de capital, né? Então, o capital tem que circular livremente. Isso é uma proposição principalmente liberal. Por quê? Se o capital circular livremente, principalmente Adam Smith vai discutir, que ele vai acabar, através da mão invisível do capital, vai acabar realocando os recursos e distribuindo nessa sociedade. Então, uma sociedade com livre circulação de capital tende a ter mais bem-estar totalmente para essa sociedade. Bom, o que é capital, né? O capital ele pode ser 4 coisas, pode ser mais, mas essas 4 coisas principalmente, normalmente meio circulante. Meio circulante é um conceito técnico para falar de dinheiro, né? Mas não só dinheiro, nota, moeda, né? Mas também aquele número do aplicativo do seu banco que você vê, né? A capacidade de gastar o seu dinheiro no cartão de crédito, um cheque, tudo isso é meio circulante, tá? Nota promissória, tudo isso entra aqui. Além disso, mercadoria é capital também, né? Então, você poder comprar uma coisa, fazer um estoque de alguma coisa, aquilo é capital. Aquilo tem um preço em si, né? Às vezes você tem dificuldade para revender, mas aquilo tem um preço em si. Um carro, ele é uma mercadoria e pode ser revendido, por exemplo, né? Então, também é um capital, né? Terras, né? Terras são capital, porque você pode produzir a partir delas, né? Então, e você pode especular, né? No capitalismo, por exemplo, nosso, você pode especular, valorizar essa terra e depois vender, né? E os meios de produção são os instrumentos necessários para produzir. Pode ser desde, por exemplo, os equipamentos que um dentista usa, até as ferramentas do borracheiro, até as máquinas da indústria, né? Tudo isso são meios de produção. As ferramentas, os instrumentos que você precisa ter para transformar essa matéria-prima em produção. Bom, o capitalismo, esse modelo aqui é o modelo mais próximo, esse conceito mais próximo do liberalismo, mas que vai ser atacado por muita gente, né? Não só o Marx, que a gente estava falando antes, mas a gente pode falar, por exemplo, sociais-democratas falam que o capitalismo, sem nenhuma regulação do Estado, ele vai tender à acumulação de riqueza em algumas pessoas, trazendo muita desigualdade e evitando bem-estar. Então, é necessário que o Estado intervenha através de educação de qualidade, saúde de qualidade, né?
transporte, promova trabalho para que você, moradia também, para que você tenha a distribuição de riquezas nessa sociedade e atinja o bem-estar. O bem-estar vem através da distribuição de riquezas, né? Então, são ideias contrastantes. Essa não é a única, só para mostrar para vocês o debate. Bom, e para Marx, né? Para Marx, essa sociedade capitalista, ela tende à acumulação de capital e tende uma disparidade entre dois grupos sociais. A burguesia, cujo objetivo nessa sociedade é ter lucro, e o proletariado, os trabalhadores de forma geral, né, que vão receber o salário, né? Então, o salário é aquilo que o trabalhador recebe pelo seu trabalho, né? E vamos conceituar um pouco esse salário para a gente discutir um pouco mais, né? Ele é o valor da força de trabalho, né? Tal ali em grego quer dizer trabalho. Então, o valor da força de trabalho. Você transforma a força de trabalho, a capacidade produtiva em um número, em um valor que pode ser, por exemplo, econômico também, né? E financeiro. Primeiro, a partir daí o trabalho torna-se mercadoria. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode vender o seu trabalho, né? O seu trabalho, ele não é só adequado para você. Então, por exemplo, né, eu falei no vídeo passado sobre fazer bolos, né? Então, você pode usar o seu trabalho para fazer bolos, mas você pode vender o seu trabalho para fazer bolos para outra pessoa. Vai lá na padaria, numa loja de bolos, fala, eu sei fazer bolos, você me contrata? O cara te contrata, eu te pago tantos reais por dia. Você vai lá e vende a sua mão de obra em troca de um salário, né? Então, você consegue vender o seu trabalho. Então, a força, o salário faz com que o trabalho ele se torne uma mercadoria. E essa mercadoria é a única mercadoria que consegue por si só gerar riquezas. Hoje em dia a gente vê que Marx escreve isso ali em 1860, né? Mas mais recente a gente tem uma discussão se, por exemplo, robôs conseguem gerar trabalho, né? Mas isso é uma discussão mais recente, né? Só para colocar uma perspectiva histórica que Marx escreveu isso há 150 anos, né? Então, é uma questão importante. E o salário, para o Marx, né, fala, se o capitalismo fosse decente, o salário deve ser suficiente para ter uma vida digna, né, e ter aquele bem-estar, e é basicamente aquilo que a gente estava falando, né? Então, ter uma vida de qualidade, com qualidade de vida, com tempo para lazer, inclusive, eu não falei, mas não é trabalhar 14 horas por dia, é ter tempo de curtir a vida, fazer as coisas que você quer e ter uma certa qualidade de vida com isso, né? Só que pro Marx isso não vai dar certo, a gente já vai ver por quê. Bom, e como que o preço das coisas deve contemplar essa noção de salário do Marx, né? O preço de um produto deve ser calculado pela remuneração do trabalho, isso considerando, né, justamente o trabalho, remunerando ele razoavelmente, né? Mais o custo da matéria-prima, mais o custo dos gastos dos instrumentos, né? Então, por exemplo, você está utilizando uma máquina de fazer bolos. Ela, ao longo do tempo, vai se desgastando, precisa de novas peças, precisa de revisão, e daí, cada bolo que você vai cozinhando, né, vai criando, você também precisa colocar esse preço. E o lucro, né? O que define o lucro? Bom, aí é uma questão um pouco mais complicada, né? Para o Marx, o lucro ele tem que ser uma questão de quanto o empregador ele consegue cobrar o seu preço nesse mercado. Ele não pode cobrar muito alto, porque senão você vai causar inflação, né? Mas também não pode ser muito baixo, senão ele fecha a fábrica. Então, essa questão é um pouco complicada. O que os liberais falam, né? Que esse preço não deve ser colocado por essas questões. Deve ser feito através de oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar seu produto, esse preço tem que ser alto. Se ninguém quer comprar seu produto, esse preço tem que diminuir até que as pessoas queiram comprar, né? Seja barato para que elas comprem, né? Então, essa é uma questão divergente. Só que o Marx fala que aí mora o perigo do capitalismo. Por quê? É aí que o pessoal consegue a mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é o lucro? Não. A mais-valia é aquilo que o trabalhador deveria receber pelo seu trabalho, mas ele não recebe. Ele recebe um salário menor. Por que esse salário menor? Por diversos motivos. Porque o Senhor, ele subdimensiona o trabalho da pessoa, né? Porque talvez o trabalhador não tenha consciência do valor do seu trabalho. Ele está alienado da noção do valor do seu trabalho. Outro motivo pode ser porque ele tenha
ele fala, olha, eu não estou conseguindo vender tanto, né? Então o seu salário tem que ser um pouco reduzido. Em cada real a mais, né? Nesse caso, marcos alemães, né? Porque o Marx era alemão e nessa época eu acho que era ainda o Reichsmark, né? Você ainda tem cada real a mais de lucro, de mais-valia, na verdade, é R$1 a menos de salário pago e vice-versa. Então, você tem esse grande problema aqui na criação do valor para ser vendido. Então, você está numa enorme batalha entre trabalhador e burguês um contra o outro para ver quem vai conseguir mais dinheiro. Segundo Marx, isso vai para o burguês, né? Então, isso cria as desigualdades. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação de como funciona essa relação entre trabalhador e empregado no capitalismo. E daqui a pouco a gente volta para discutir mais. Até mais.